Oi, eu sou Jacob Mapossa, de Moçambique. Este episódio do Espia e Espaia é parte da série especial Escritoras Africanas de Língua Portuguesa, apresentada pelos integrantes do projeto de extensão Áfricas em Trânsito, coordenado pelo professor Bernardo Amorim. Hoje, o Ari Barcelos vai falar um pouco sobre a escritora Paulina Chiziane, que é minha conterrânea. Espia e Espaia, o podcast de divulgação científica da UFOP. Para quem vem do chão, estar aqui, diante do governo português, diante do governo brasileiro, do corpo diplomático e de distintas personalidades, é alguma coisa que me comove profundamente. Caminhei sem saber para onde eu ia, mas cheguei a algum lugar. E este lugar é este prémio. Eu venho da África. Sou negra. Estou aqui, sendo a primeira negra a receber tão alto prémio. Sou originária da África, sim, e não posso ter vergonha disso. Sou negra, sim, e depois? Qual é o problema? Se tu queres ser alguém na vida, no mundo, deves afirmar os teus passos, deixar marcas do teu pé gravadas de forma indelével para que todos digam, por aqui passou alguém. Esta questão da afirmação é muito séria. Quem me conhece, quando eu comecei a escrever, e aquilo que se dizia de mim, porque os teus escritos não são bem na língua portuguesa. Porque tens que escrever bem na língua portuguesa. Mas eu achei que devia mostrar quem sou, negociando a minha identidade como mulher, como negra, como africana, através da língua portuguesa. Esta língua, apesar de ser nossa, ainda tem umas especificidades, que vou mencionar algumas agora, que fazem com que esta língua, de vez em quando, me assuste ainda. A palavra caatinga, que vem como cheiro nauseabundo característico da raça negra. Eu fico muito triste quando olho para aquilo. Eu digo, bem, realmente somos muitos a manusear o dicionário, mas será que tivemos tempo de olhar para estas questões de eu sou, tu não és? Eu tenho, tu não tens, ou não tens o direito de ter, a ponto de me tratarem assim nos livros sagrados como dicionário? Estou surpresa e digo, premiar uma negra banto, com uma distinção tão alta, abre uma nova era para a perfeita conjugação do verbo ter e verbo ser. Estou a falar de verbos porque hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Este prémio, para mim, mostra que é chegada a hora de construir um mundo de harmonia e paz. Um mundo onde a conjugação desses verbos será feito de forma correta, de forma humana, para que a língua portuguesa seja a língua de todos. Mama África, mama we, vem embalar meu coração. Olá, você acabou de ouvir agora Paulina Chiziane, escritora moçambicana, em seu discurso quando recebeu o Prêmio Camões em 2021. Eu sou Ari Barcelos e é sobre ela que vamos falar hoje. Foi no ano de 1955, no sul de Moçambique, na região de Gaza, que nasceu Paulina Chiziane. Lembrando que Moçambique foi colonizada por Portugal, tendo conquistado a sua independência apenas em 1975, quando a autora já tinha 20 anos. Na infância, Chiziane estudou em colégio católico. Na adolescência, teve contato com a luta pela independência de Moçambique e com a OMM, Organização da Mulher Moçambicana, importante na luta pelos direitos das mulheres e pela igualdade social. Chiziane é uma das principais escritoras da literatura de língua portuguesa atual.
Foi a primeira mulher moçambicana a publicar um romance, Balada do Amor ao Vento, lançado em 1990. O livro de estreia da autora já revelava sua potência literária, assim como seu propósito de dar voz às mulheres e denunciar normas sociais machistas que as oprimem. Após o primeiro livro, Chisiane publicou muitos outros, como os romances Ventos do Apocalipse, O Canto Alegre da Perdiz e Niquete, uma história de poligamia. São obras também marcadas pela voz feminina da mulher africana, que a própria autora descreve como uma voz coletiva, bastante presente na sua literatura. Uma curiosidade é que, embora publicado diversos romances, Chisiane não se define como uma romancista, mas como uma contadora de histórias. E, de fato, o trabalho com a oralidade é característica de sua obra. Como você já ouviu no início, em 2021, Chisiane foi agraciada com o Prêmio Camões, maior premiação para os escritores de língua portuguesa. Ao saber do prêmio, ela falou sobre sua obra e sobre sua ligação com a memória coletiva moçambicana. Vamos ouvi-la mais uma vez. Tudo que eu tentei escrever nos diferentes livros é parte da nossa memória coletiva. Portanto, eu nunca falei nos livros na minha voz pessoal. Mesmo nos livros em que escrevo na primeira pessoa, eu estou a trazer a voz coletiva. Portanto, é todo um povo que é agraciado por este grande prêmio. Em 2009, Chisiane publicou As Andorinhas, livro de contos com 3 narrativas: Quem Manda Aqui, Mondlane, o Criador, e Mutola. No Brasil, o livro foi publicado em 2013 pela editora Nadiala, de Belo Horizonte. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Quem Manda Aqui é uma história da oralidade que Chisiane ouvia desde a infância. No conto, ela mescla ficção e realidade. É uma história que envolve o imperador de Gaza, a região onde a autora nasceu. As andorinhas desafiam a força e a lei do imperador, cuja arrogância se torna fatal. No final desse episódio, a Paulina vai nos contar um pouquinho dessa história, por isso não saia antes. O segundo conto é Mondlane, o Criador. Como já sugere o título, o conto é inspirado em Eduardo Chivambo Mondlane, figura importante na luta anticolonial pela independência de Moçambique. Ele foi um dos principais fundadores e o primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, partido que ainda hoje governa o país. Mondlane se formou em Sociologia e viveu nos Estados Unidos, onde trabalhou na ONU. Morreu vítima de um ataque em 3 de fevereiro de 1969, data que hoje é conhecida como o Dia dos Heróis Moçambicanos. Em 2022, em uma comemoração aos 60 anos da Frelimo, Chisiane falou sobre Mondlane e sua importância na história do país. Vamos ouvi-la novamente. O Eduardo Mondlane foi para uma universidade, conseguiu tudo o que um ser humano pode desejar, mas largou tudo para morrer pelo seu povo. Dizem que Jesus também fazia a mesma coisa. Então, por que nós, quando falamos de religião, optamos mais por buscar profetas e profetinhas de qualquer outro lugar? Eu reclamo sempre. O conto narra a história de Mondlane. Desde menino, quando fica órfão, ele busca de todas as formas proteger sua casa, sua família e o seu lugar. Para isso é preciso lutar e resistir contra o colonizador. O menino tem desejo de conhecimento e liberdade, quer estudar, conhecer as leis, os livros e a língua do colonizador. Com essa estratégia, ele se forma e se torna um grande homem. Ouça esse trecho retirado do conto. Venho da nobreza, mas vivi em extrema pobreza.
Os invasores transformaram a minha realeza Chivambo num trono de palha, mas 2 mulheres bravas lutaram pela minha sobrevivência. Estou vivo e estou aqui. Foi a inteligência de minha avó que me fez sábio. Foi o amor da minha mãe que me fez nobre. Foi a imagem do meu pai que me fez mais homem. Fui às pastagens e tornei-me bom pastor. Veio a dor da morte da mãe e da avó. Lutei contra ela e venci. Parti à conquista dos saberes dos brancos, lá onde a memória das palavras é substituída por símbolos, letras, alfabeto. Escalei Manjacase, Chicumbane, Maús. Venci distâncias. Viajei para Lourenço Marques numa caminhoneta mais incômoda do que um chapa. Cheguei. Estudei tudo num ZAIS e passei todas as classes. Na igreja, tornei-me catequista. Na escola, tornei-me professor. Em Portugal, quiseram transformar-me em cipaio. Arrumei as malas e parti. O regime sul-africano era mais feroz, queria sufocar a minha liberdade, fintei-o e fugi. Sou um pobre órfão de pai e mãe. Venho de longe, conquistei esta América com os pés descalços. Vem embalar meu coração. O terceiro conto, Mutola, é também a história de outra importante figura de Moçambique. Desta vez, uma mulher, Maria de Lourdes Mutola, atleta moçambicana que sonhava em ser jogadora de futebol, mas não pôde treinar devido ao machismo presente no esporte. O conto de Chiziane é dividido em 3 partes. A primeira é uma história que Chivambo, o Mondlane, gostava de contar. Fala sobre uma águia criada em uma capoeira junto às galinhas. Ela mesma não sabia que era uma águia e se comporta como uma galinha, a catar milhos. Um dia, um biólogo passa por ali e vê a águia. Ele discute com o homem que a educou como galinha e por diversas vezes desafia a águia a voar. Depois de muitas tentativas, frustrações, a águia finalmente desperta sua grandeza para voar e dominar os céus. As partes finais do conto narram a história de Mutola em relação à história da águia. Vemos os desafios que a atleta enfrenta ao crescer em uma sociedade machista que a proíbe de jogar futebol, impondo-lhes deveres, obrigações que são reservadas às mulheres. No conto, Mutola disputa uma partida de futebol com os homens e marca um gol, o que gera um grande desconforto em todos. O radialista fica sem palavras para narrar um gol de mulher. Então, ela é expulsa do futebol. Mas, como um biólogo descobriu a águia em meio às galinhas, um treinador descobre o talento de Mutola. Ele a leva para o atletismo e, como a águia, ela conquista o mais altos dos céus. Mutola é, de fato, uma grande campeã, medalhista e recordista mundial. Ganhou 2 medalhas olímpicas, sendo uma de ouro, conquistada nos Jogos de 2000 em Sydney, e ainda é recordista mundial dos 1000 metros. Vem embalar meu coração. Este livro é como ouvir Chiziane contar histórias. Para conhecer, leiam, escutem, vejam Paulina Chiziane. Agora, para finalizar, como eu prometi, vamos ouvi-la contando resumidamente a história das andorinhas e do imperador de Gaza. As andorinhas por quê? Porque o imperador de Gaza, quando ia dormir depois do almoço, embaixo da árvore, mandava toda a gente ficar em silêncio, para ele dormir em paz. Só que, nesse dia, ele deitado, as andorinhas vieram bailar em cima da árvore. Então, ele, furioso, chamou os generais e disse: quem é que manda? Eu não disse para calar essas andorinhas?
E essas andorinhas sabem quem manda aqui? Por isso, ordenou que os generais fossem caçar andorinhas para castigar e saberem definitivamente quem manda. E pronto. Os generais disseram, tudo bem, Sua Alteza, só isso, não custa nada. Estavam cansados dele. Mobilizaram toda a população, velhos, novos, crianças, para ir caçar as andorinhas. Saíram e não voltaram mais. Ele ficou sem guarnição e os portugueses, ao saber que ele não tinha guarnição, porque os generais foram à caça das andorinhas, entraram e prenderam. Ponto, e assim acaba a história. Então, é a história de um imperador que, tão déspota, que acabou perdendo o império por causa de uma andorinha. Eu sou Ari Barcelos, fiz a locução e o roteiro. Neste episódio, nós usamos a música Mama África, de Paulina Tiziani, retirada do seu mais recente trabalho, uma ópera africana, que é um trabalho musical disponível no YouTube, vão lá ouvir. Os áudios desse episódio foram retirados de Agência Lusa, Euronews e TVM, a televisão de Moçambique, todos também disponíveis no YouTube. E eu agradeço ao Jacob Mapossa, que fez a leitura de parte do conto Mondlane ou Criador. Edição de Viviane Barcelos. Ficou interessado em saber mais sobre estas e outras pesquisas? Segue a gente no Instagram, @espia.espia, e veja mais no site entrepoçodeideias.fop.br. Espiou? Agora espalha! Este podcast faz parte do projeto Literatura e História em Rede, divulgação científica na região dos Inconfidentes, realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e produzido no estúdio do ICHS, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, em Mariana, Minas Gerais, no campus da Universidade Federal de Ouro Preto.